tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa matéria de hoje é Geografia e vamos estudar sobre o consumo excessivo e o consumo consciente. Como o nome já diz, consumo excessivo. Quando você consome de forma excessiva, quando você não tem necessidade de comprar algo, de consumir algo, mas mesmo assim você compra, você consome. E consumo consciente é quando você tem a consciência de que você não precisa de tal coisa, então não a consome, ok? Para entendermos melhor sobre esse assunto, vamos lá no livro de vocês, lá na parte de Geografia, acompanhar a leitura atenciosamente e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar de vocês também, ok? Então tá, vamos lá para a página 17. Vem comigo. Consumo consciente e consumo excessivo. Nas últimas aulas, aprendemos sobre a representação do espaço geográfico de diversas formas: croquis, fotos aéreas, mapas, plantas, etc. Mas você já parou para pensar que todas essas construções e formas de organização da nossa sociedade está diretamente relacionada ao uso de recursos naturais? E será que vivemos em uma sociedade que consome esses recursos de forma consciente? Pois bem, nas próximas aulas, vamos aprender sobre as formas de consumo, sustentabilidade e a importância dos recursos naturais. Nessa aula, vamos conversar sobre o consumo consciente e consumo excessivo. O que seria consumir de forma consciente? Vamos aprender. A produção do espaço geográfico e a natureza. Ao olharmos à nossa volta, em nossa sala de aula, quais são os objetos que ela possui? Do que são feitos? Vemos que o quadro tem como matéria-prima principal a madeira ou o alumínio. Já as cadeiras apresentam como matéria-prima principal a madeira, ferro ou plástico. Os vidros são feitos de areia fina, oriunda, vindas de rochas fragmentadas. Tudo que é construído socialmente foi, de alguma forma, retirado da natureza. Tudo o que usamos hoje possui um material inicial, uma matéria-prima. Então, é preciso entender que há um processo de transformação em nossa sociedade e que esses objetos hoje chamados de quadro ou cadeiras, ou ainda vidros, já foram elementos da natureza bruta, que foram transformados pelo ser humano através das técnicas. Tudo que é produzido e construído, seja uma cadeira simples de madeira ou um prédio de concreto, é a natureza transformada. Podemos observar isso através dos elementos da paisagem, quando observamos a presença da natureza junto com as construções humanas. Elementos naturais, elementos humanizados. Em nossa sociedade, existem setores econômicos que reúnem um conjunto de atividades. O setor primário é de extração e produção de matéria-prima. O setor secundário, ou de transformação, é onde são produzidos nossos bens necessários e mercadorias. O setor terciário contempla o comércio e os serviços, onde os produtos são comercializados. Todos os setores da economia compõem uma cadeia produtiva, que funciona como um circuito em que a matéria-prima é extraída como um objeto de se produzir um produto que, ao final, será vendido e assim consumido. Cada etapa da produção de mercadoria resulta na geração de lixo, e nós, consumidores, também geramos lixo diariamente. Pensando nisso, será que estamos consumindo de forma consciente? O consumo excessivo. Atualmente, temos a produção cada vez maior de mercadorias e o consumo também aumentou. Podemos dizer que a nossa sociedade é, em geral, consumista. Mas qual a diferença entre consumo e consumismo? O consumo está relacionado à necessidade do ser humano, em qualquer grupo social. Os seres humanos consomem alimentos, água, matérias para vestimenta e etc. Já o consumismo é caracterizado pela compra excessiva de produtos ou serviços que não são realmente necessários para a pessoa.
O estímulo ao consumo é promovido a todo momento pelas empresas que buscam vender seus produtos. Com isso, criamos falsas necessidades nas quais acreditamos que sejam reais. Será que é realmente necessário que uma pessoa troque de aparelho celular cada vez que um modelo novo é lançado? Sabemos que não. Legal, vou comprar, preciso de um celular novo. O consumo excessivo altera completamente as paisagens e causa muitos impactos na nossa sociedade e na natureza. Quanto mais se produz aparelhos eletrônicos, por exemplo, mais se estimula a mineração, que remove das montanhas e morros para obter mais minérios. Além disso, o lixo da mineração alcança níveis cada vez maiores. Já parou para pensar nos acidentes recentes que tivemos no Brasil por conta do rompimento de barragens de mineração? Além da negligência das empresas responsáveis, tivemos também a natureza sendo explorada de forma excessiva. Não é só no setor extrativo que os impactos acontecem. Com o consumo excessivo, nós produzimos cada vez mais lixos, e esses lixos, na maioria dos casos, é descartado da maneira indevida, produzindo lixões a céu aberto e poluindo os rios e oceanos. Portanto, é importante que tenhamos atenção especial ao nosso consumo. Você produz muito lixo na sua casa? Sabemos que os setores mais poluidores são as grandes empresas e indústrias, em atividades de cadeia produtiva. No entanto, é importante que tenhamos consciência ambiental e melhoremos os nossos hábitos cotidianos. Consumo consciente. Conforme vimos anteriormente, a demanda por produtos que utilizam de matéria-prima proveniente do meio ambiente ocorre em escala cada vez maior, devido ao alto nível de produtividade e consumo da sociedade que vivemos. Em contrapartida a isto, existe consumo consciente ou consumo sustentável, que ocorre quando empresas, trabalhadores e consumidores tomam consciência do uso sem medida de recursos naturais do nosso planeta e da degradação que isso provoca. Ao se conscientizar sobre isso, as pessoas passam a questionar o que é realmente necessário, diminuir o consumo, questionar o uso de transgênicos, agrotóxicos, uso de animais em testes de produtos e diversas outras coisas que envolvem o consumo da natureza e as formas de produção. Questionam também as formas de produção de energia e utilização de recursos naturais na produção de mercadorias, buscando fontes renováveis. Assim, o consumo consciente se limita ao necessário e se compromete em melhorar a forma como lidamos com o nosso planeta. Afinal, ele está em risco. Hoje, o debate ambiental está cada vez mais presente em nossa sociedade. Discutir o que é saudável, o que se compõe mais rápido, ou formas de reaproveitar ou reciclar o que já temos, tem sido práticas recorrentes tanto nas escolas como nas casas, em algumas empresas e instituições. Tudo isso está relacionado ao consumo sustentável, mas afinal, o que é sustentabilidade? Já ouviu falar? O tema da sustentabilidade é assunto da próxima aula. Então, vocês já pararam para pensar como são construídos alguns elementos, objetos que usamos no nosso dia a dia? Por exemplo, se eu pegar um lápis, né? Deixa eu pegar o meu aqui. Um lápis. 2000 anos depois. Um lápis. Você imagina como é que esse lápis foi fabricado, foi feito? Qual material que foi usado? Então, foram usados os recursos naturais, que são os recursos utilizados, né, retirados da natureza. Esse lápis aqui, ele foi retirado de uma árvore. Para conter esse lápis, tivemos que matar uma árvore para fabricá-lo. Então, esses elementos, assim como na sala de aula, as cadeiras, o quadro, todos os elementos são tirados de forma bruta da natureza para confeccionar
aqui para a nossa sociedade. Na nossa sociedade tem setores econômicos e cada um deles tem uma atividade, uma obrigação, um trabalho. O setor primário, primeiro, é de extração e produtos de matéria-prima. Então, no setor primário, eles vão lá na natureza, lá na floresta, e extraem todo o material que eles possam utilizar, né? E levam para o setor secundário. O setor secundário é o setor de transformação, onde é produzido nossos bens necessários e mercadorias. Então, o setor primário, ele extrai, ele busca da natureza, traz para o setor secundário. O setor secundário é o setor da transformação, onde é transformado. Então, eles vão lá na natureza, o setor primário vai lá na natureza, extrai, depois o setor secundário vai lá e transforma. Por exemplo, transformou esse lápis, né? O setor terciário completa o comércio e os serviços, onde os produtos são comercializados. Então, no setor secundário, eles confecciona material, né, mercadoria, e o terciário são os comércios, né, onde eles passam essa mercadoria, onde eles vendem essa mercadoria. E alguns dos elementos, né, algumas das mercadorias que utilizamos, elas não são tão recicláveis, né? Ou seja, esse lápis não tanto, mas, por exemplo, se eu comprar um Fandangos, né, um pacotinho de biscoito Fandangos, eu vou consumir o que tem dentro dele, porém a embalagem eu não consumo, eu jogo fora. Mas vocês já pararam para pensar como é que você consome algo de forma consciente? Outro exemplo, telefone, que é o que deu exemplo aí no livro de vocês. Nós queremos sempre trocar de telefone. Hoje vocês têm um telefone, mas amanhã, se lançar o iPhone, vocês vão querer trocar o seu telefone por um iPhone, não é? Então, vocês já pararam para pensar sobre esse consumo excessivo? E você já ter algo que já é bom para você, que os traz benefício, para ter outro? Já pensou se trocasse de telefone uma vez no ano, por exemplo? Então, é aí que começa o consumo excessivo, quando se tem muita mercadoria sem necessidade. E atualmente a produção de materiais cada vez mais está maior, né? A produção cada vez está crescendo cada vez mais a produção de mercadoria na nossa sociedade, por conta desse consumo excessivo. E vocês já sabem qual a diferença entre consumo e consumismo? Não? É basicamente isso que eu acabei de dizer. O consumo é quando você tem necessidade de algo. Por exemplo, esse óculos aqui. Eu tenho necessidade dele para ver com clareza, para enxergar com clareza, não é mesmo? Através dos óculos, eu consigo ter uma boa visão, né? Ele está consertando uma falha minha, né? E então já é um consumo, eu preciso, é uma necessidade. Agora, imagina só, se eu tivesse que trocar, eu quisesse trocar, não tivesse, mas eu quisesse trocar o meu óculos todos os dias. Todos os dias eu queria uma armação diferente. Isso já é o consumismo, porque não tenho necessidade de trocar todo dia a armação dos meus óculos, mas eu quero trocar todos os dias. Ou seja, o consumo é quando se tem necessidade de algo, e o consumismo é quando você não tem necessidade de algo, mas mesmo assim você quer, você consome, porque luxo, porque é um luxo seu, né? Porque você quer e não porque tem necessidade. E por muitas das vezes, né, o excesso de compra de mercadoria, ela prejudica muito a natureza. Primeiro, porque extrai de forma
desumana da natureza, né, de forma incorreta, né? E outra, conforme a gente vai consumindo, também produzimos mais lixos. E isso prejudica a nossa natureza. Por quê? Porque com essa compra excessiva da nossa parte, a produção de lixo fica tão grande, que criam-se os lixões a céu aberto. E muitas das vezes esses lixões poluem o nosso ambiente, né? O nosso ar, os nossos rios. Por isso, muitos dos lugares que passamos se tem valão, né? Esses valões antigamente eram rios que hoje em dia são poluídos por conta da nossa compra excessiva, não é mesmo? Por conta da nossa irresponsabilidade, porque consumimos e ao invés de talvez reciclarmos, né, ou então economizarmos, botamos o nosso lixinho lá e jogamos em qualquer lugar indevido, né, lugar incorreto, onde não se deve jogar, não é mesmo? Então, precisamos consumir de forma consciente, precisamos ser consumidores de forma consciente e não consumidores de forma excessiva, porque isso prejudica muito, é muito prejudicial à nossa natureza, ao nosso meio ambiente, coisa que é importantíssima, tem suma importância para a nossa sobrevivência, porque você não está prejudicando apenas a natureza, você está se prejudicando também, porque a natureza, ela além de fornecer materiais, né, para nosso consumo, né, por exemplo, esses lápis, essas canetas, o óculos, uma mesa, uma cadeira, além de fornecer essas matérias-primas, também temos recursos que têm suma importância para a nossa sobrevivência, o ar, a água, né? Então precisamos preservar o nosso ambiente para que tenhamos retornos agradáveis. Imagina se você pegar uma garrafa de água para você beber e dentro dessa garrafa de água, ao invés de ter uma água potável, uma água saudável, que seja de consumo seu, você tem a água suja. Isso será prejudicial para a sua própria saúde. Para entendermos ainda mais sobre o assunto, vamos assistir um pequeno videozinho, tá? Ok? Vem comigo. Uma lição de cidadania. Hoje a Daniela vai aprender um pouco mais sobre cidadania. Crianças, vocês sabem a diferença entre consumo e consumismo? A mamãe disse que consumo é quando a gente compra. Isso, Dani. Consumo é quando a gente compra as coisas que nós realmente precisamos, nem mais nem menos, mas na quantidade necessária. E consumismo, tia? Consumismo é quando a gente exagera, Dani, comprando a toda hora sem realmente precisar nem refletir. Como assim, tia? Por exemplo, tem adulto com um guarda-roupa cheinho, mas que não resiste quando passa numa loja e acaba comprando mais uma blusa, mais uma calça. Será que ele realmente precisa daquela roupa? E por aí vai. Isso acontece com vários produtos ou serviços que as empresas oferecem aos consumidores todos os dias. Quem me dá um exemplo de consumismo entre as crianças? Quando a gente quer sempre mais um brinquedo, mais uma roupa. Isso, Dani. Hoje em dia os pais ficam o dia inteiro no trabalho e as crianças ficam em casa assistindo TV, vendo todo tipo de publicidade, de biscoito, de brinquedos, de roupas. Resultado, as crianças só pensam em pedir aos pais que comprem. Mas tia, a gente não deve comprar nunca um brinquedo novo? Não, querida, não é isso. Seus pais podem lhe dar outros brinquedos adequados à sua idade à medida que você for crescendo. O problema é que tem gente que enche os filhos de brinquedo e as crianças nem brincam com todos eles. Isso é consumismo. Muito bem, Dani.
Por isso é importante que vocês aprendam desde cedo que a gente tem que dar valor ao que a gente já tem. E também não precisamos comprar tudo que oferecem pra gente. Até amanhã, crianças! E lembrem-se, saber consumir é saber ser cidadão. Observe sempre se o brinquedo possui o selo do Inmetro. Ele é a garantia de que o produto não pode causar danos à criança. Para ficarmos ainda mais craque no assunto, vamos lá no livro de vocês, né, na página 22, fazer os exercícios, ok? Número 1 está escrito o seguinte: em sua casa, as pessoas se preocupam com o meio ambiente? É uma resposta pessoal. Na sua casa, vocês se preocupam? Vocês têm um consumo excessivo? Vocês preservam o meio ambiente? Vocês jogam lixo de forma incorreta? Vocês vão escrever aí se vocês se preocupam ou se vocês não se preocupam com o meio ambiente. Joinha. Número 2. Marque a opção que apresenta impactos ambientais referentes ao consumo excessivo do meio ambiente. Então vamos lá. Impactos são aquelas coisas que prejudicam o meio ambiente, tá? Vamos lá. A. Preservação das águas e do solo. Isso é um impacto. Preservar a água e o solo é um impacto. B. Lixo excessivo e degradação do meio ambiente e dos ecossistemas. Então, os impactos, né, o que prejudica são os lixos excessivos, a degradação do meio ambiente e dos ecossistemas. Letra C. Pouco lixo, facilmente decomposto pelo meio ambiente. Esse é o impacto. Pouco lixo. D. Muito lixo, porém tratado devidamente. É um impacto? Então, vocês vão marcar a correta, tá? Qual é a opção que apresenta impactos, né? O que prejudica a nossa natureza, tá bom? Número 3. Marque V para verdadeiro e F para falso nas frases sobre o consumo consciente e consumo excessivo. Então, vamos lá. O consumo consciente é uma prática que se preocupa com o planeta Terra. O consumo consciente, ele se preocupa com o planeta Terra? O consumo consciente se preocupa? Próximo. O consumo excessivo não afeta o meio ambiente. Quando você consome de forma excessiva, sem necessidade, você não afeta o meio ambiente? Deixa eu marcar V ou F, ok? O consumo consciente não tem relevância, pois somos uma sociedade consciente. O consumo consciente, não tem relevância nenhuma. Todos nós somos uma sociedade consciente. O meio ambiente deve ser respeitado. Por isso, devemos consumir de forma consciente. E aí, B ou F? Mudar hábitos de consumo é uma atitude importante para termos um mundo melhor. V ou F? Então, vamos agora para o número 4. Agora que você aprendeu sobre o consumo consciente, o que você pode melhorar no seu dia a dia? Boa pergunta, hein? Agora que você já entende sobre um consumo consciente e um consumo excessivo, que você consegue enxergar quais benefícios você pode ter com o consumo consciente e quais são as formas prejudiciais, né, que você tem com o consumo excessivo, o que você pode melhorar no seu dia a dia? O que você pode fazer de diferente? Umas coisas que você fazia antes, né, sem saber sobre o consumo consciente, sobre o consumo excessivo, que você não vai fazer mais hoje. Então você vai me dizer aí, número 4, tá bom? Vamos lá para o número 5 agora. Complete as frases com as palavras embaralhadas no quadrinho. As palavras são necessidade, consciente e excesso. Letra A. O consumo, necessidade, consciente ou excesso, ocorre quando as pessoas questionam o que realmente é necessário consumir em nosso dia a dia, evitando excessos e desperdícios.
Então, o consumo necessidade, o consumo consciente ou o consumo excesso. Vocês vão botar aí, ok? Vocês vão escrever uma dessas 3 palavrinhas. Aqui melhor se enquadra. Letra B. Quando consumimos em excesso, consciente ou necessidade, produzimos muito lixo. Por isso, é necessário que mudemos nossos hábitos cotidianos. Então tá. Quando consumimos em excesso, consciente ou necessidade, qual é a palavrinha que se encaixa melhor aí? Escrevam aí, tá? Uma dessas 3. Letra C. Vivemos em uma sociedade que cria falsas excesso, consciente, necessidades para justificar o consumo excessivo. Por isso é importante nos conscientizarmos. Vocês vão completar com a palavrinha correta. Aqui melhor se encaixa, ok? Número 6. Leia a charge. Em seguida, pense: será que o consumo excessivo é bom para as futuras gerações? Escreva o que você acha abaixo. Meu filho, um dia isto tudo será seu. E, pessoal, vocês acham que o consumo excessivo é bom para as futuras gerações? Que você consumir de forma excessiva hoje, amanhã depois, lá na frente, né, as próximas gerações, porque vocês crescerão, vocês se tornarão adultos, vocês terão uma família, filhos. Será que vocês consumindo hoje, amanhã depois, você com esse consumo excessivo, os seus filhos, né, quando vocês tiverem, né, as novas gerações, terão um bom proveito disso? Vocês vão escrever aí, tá bom? Então, meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Não se esqueçam de mandar fotinho no final do vídeo, porque vale como presença e é muito, 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 muito importante, ok? Então é isso, ó. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.